eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. 4. Esse é o número de denúncias apresentadas contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, mais conhecido como Tribunal de Haia. E 3 dessas ações acusam Bolsonaro de crime contra a humanidade por causa da condução do presidente durante a pandemia da Covid-19. Vamos lembrar, a doença já matou mais de 81 mil brasileiros e temos aqui no nosso país mais de 2 milhões e 100 mil casos. A 4ª ação no Tribunal de Haia contra Bolsonaro acusa o presidente de, abre aspas, incitação ao genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas, fecha aspas. No Item Mais de hoje, a gente vai dividir o programa em 2 partes. Na primeira, eu converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, e na segunda parte eu falo com a desembargadora Silvia Steiner, que é ex-juíza do Tribunal de Haia. Lorival, olá, Lorival Santana, eu amo sua presença aqui no podcast, tudo bem? É um grande prazer para mim também, Mona Lisa, falar com você e com seus ouvintes. Prazer é todo meu, sempre. Vamos começar esse papo explicando o que é, então, esse tribunal, e aí a gente vai desenrolando todas as outras curiosidades a seguir. Em 1988, 60 países reunidos no Tratado de Roma sentiram a necessidade de criar uma estrutura que desse conta, das 1000 atrocidades que acontecem no mundo e que você não pode confiar nos governos e nos sistemas judiciários de muitos países não democráticos que estão muitas vezes envolvidos nessas atrocidades. Então, eles idealizaram esse tribunal que passou a funcionar em 2002, Mona. Sim. Agora, é isso que é interessante a gente entender, né? Quem que pode recorrer a ele? Ele julga quem? Como é que a gente consegue entender a relevância de um tribunal como esse para o mundo, quando a gente está olhando para as atitudes de líderes, por exemplo? Certo, ele tem promotores independentes e aí qualquer pessoa pode chamar a atenção do tribunal para o que está acontecendo. Agora, formalmente, oficialmente, os caminhos são ou o Conselho de Segurança da ONU pede uma investigação e aí o tribunal tem que fazer, ou então os estados, esses estados que participam do tribunal também podem pedir uma investigação, ou um promotor pode também ter a iniciativa a partir do que ele está observando que está acontecendo em determinado país. Pode ter alguém pensando, esse tribunal julga como os outros? As pessoas vão para a cadeia? As pessoas vão para a cadeia. Ele não tem polícia, né? Ele é apenas justiça, então ele conta com a participação das polícias de outros países, né? Da Interpol, enfim, das polícias dos países membros. Muitas vezes, quando esses autores de atrocidades, muitas vezes ditadores, viajam, né? Saem de seus países, é que eles são pegos, né? E levados para a prisão por ordem desse tribunal. Nesse mundo de hoje que questiona tudo e a todos de uma maneira muitas vezes determinante, julgando, né, na internet, qual é a relevância de um tribunal como esse para a retidão humana, para o bom senso humano? Claro que eu estou olhando para as questões dos direitos humanos especialmente, Lori. Eu acho que ele é especialmente importante hoje porque o autoritarismo ele mudou de métodos, né? Antes ele era mais explícito, ele começava com um golpe militar, algo muito visível, né? E a partir do fim da União Soviética, da nova ordem mundial, criou-se um certo consenso em relação à democracia. É claro que nem todos concordam, mas há um certo consenso e por isso aqueles líderes com intenções autoritárias passaram a ser mais sutis, né? Eles são eleitos democraticamente e depois de eleitos eles capturam as instituições do Estado, uma por uma, a justiça, o legislativo, uma instituição que não é do Estado, mas que fiscaliza, que é a imprensa, e aí ele vai destruindo a democracia por dentro, mantendo uma aparência de democracia, realizando eleições muitas vezes. E aí que então tem que entrar um tribunal como esse, que consegue ver essas sutilezas quando há crimes contra a humanidade, genocídios, etc. Como é que é feito o Código Penal desse tribunal? Em que ele se baseia? Ele se baseia nos códigos penais das democracias, não é? Mas as mais estabelecidas do mundo, Exato. aquelas mais antigas? Dos países que participam desse tribunal. Mas apesar das idiosincrasias de cada local, como é que se chega em algo que seja um senso comum relacionado a um erro e ao julgamento desse erro, ao questionamento dele? Já existe uma prática consolidada nos países, né? Nas grandes democracias, de
como uma justiça independente deve funcionar, né? E a proporcionalidade das penas, né? Ela, que aqui acho que ficou famosa uma época a palavra dosimetria, né? Exato. Essa proporcionalidade, ela já é estabelecida também entre os países. Há sempre discussões sobre isso nos fóruns internacionais, mas, por exemplo, para citar um exemplo de uma condenação, né? O Radovan Karadzic, que é o sérvio, né? Que serve, o líder sérvio, general sérvio, que comandou as atrocidades contra os bósnios, ele pegou prisão perpétua, né? Foi em 2019, ele foi condenado. Existem penas menores, às vezes tem uma pena de 50 anos contra o Charles Taylor. Primeiro ele foi presidente da Libéria, depois ele acabou tomando o poder em Serra Leoa também, e ele foi responsável por 2 genocídios, por muitas mortes, por uma guerra muito sangrenta naquela região da África Ocidental, da costa ocidental da África. Ele foi transferido, ele ficou uns anos preso mesmo na Serra Leoa e depois ele foi transferido para o Reino Unido. Uma coisa que eu quero falar é que o tribunal, ele tem sido criticado por atacar muito ou julgar muito, condenar muito líderes africanos. Então, nesse contexto, outros líderes de outros países não africanos podem passar a ser alvo até por um incentivo político em relação a isso. Quer dizer, o tribunal quer responder a essa acusação. Tanto que ele tem filiais, ele tem sedes só na África. Só em países africanos. Ele ficou muito focado na África nessas quase 2 décadas de existência. Lorival, então vamos falar dos líderes. Olhando para o nosso líder, o presidente Jair Bolsonaro, ele é alvo de 4 ações no Tribunal de Haia até o momento em que a gente está gravando esse episódio. 3 delas são de crime contra a humanidade e uma é de incitação ao genocídio. Essa palavra virou a palavra da discórdia recentemente aqui no nosso país, exatamente pelo que disse o ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, sobre a atuação dos militares ali no Ministério da Saúde no combate à pandemia. Dá para comparar essas ações a algum processo do tribunal no passado ou ainda é cedo para a gente dizer isso, Lorival? Não, eu acho que é um grande exagero quando comparado com o que já foi julgado no tribunal. Realmente, quando a gente fala em genocídio, e eu já cobri muitos, infelizmente, eles são realmente a matança, né, de pessoas por causa de uma determinada característica étnica ou política, ou, enfim, realmente nós estamos falando de matar, seja em câmaras de gás, seja a tiros, com facões, queimados, como em Ruanda. Não existe algo desse tipo aqui no Brasil, né? Então, como é que a gente consegue entender o tal redirecionamento que possa estar acontecendo com o tribunal? Você falou que é uma cobrança muito grande para também olhar e julgar líderes de outros locais, fora os da África, e também para coibir excessos e algum tipo de injustiça. Como é que eles se posicionam nesse momento? Se você pudesse dar um exemplo do retrospecto deles. O Radovan Karadzic é um exemplo disso, de um europeu que foi condenado no ano passado por causa de um genocídio, de fato, né, que aconteceu contra os muçulmanos bósnios, e antes deles também houve ataques contra os croatas, mas no contexto de uma guerra. Então, existem casos fora da África, por exemplo, na Ásia, né, no Myanmar, quando os Rohingyas tiveram que fugir em massa para Bangladesh, né, por perseguição das forças armadas. Esse é um caso. Estou me lembrando do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Nada a respeito dele, pura curiosidade. Também seria um caso de violação de direitos humanos, né? A gente tem que, então, deixar de lado a palavra genocídio e pensar em violações de direitos humanos. Aí sim, aí nós temos um número maior de casos. Você poderia pensar nos Estados Unidos, o que acontece com a violência contra os negros por parte da polícia. Aqui no Brasil também existe essa mesma coisa de forma epidêmica, né? E aí sim, aí você tem direitos humanos, aí sim, você tem um conceito muito mais amplo e muito mais aplicável na China também, né? Na província de Xinjiang, contra os uigures muçulmanos. No próprio Tibete existe uma intervenção na cultura tibetana por parte dos chineses, uma interferência até mesmo na liderança tibetana, enfim. Aí você tem uma série de coisas. Tem os curdos na Turquia, né, e também no norte da Síria, na própria Síria, o que está acontecendo com as famílias lá há muitos anos. Então, aí é possível
desdobrar melhor esse conceito. Eu só queria afastar, eu acho que a gente não deve banalizar as palavras. Isso. A palavra genocídio é uma palavra muito séria, muito específica, e quando alguém a utiliza de forma irresponsável, frívola, exagerada, a pessoa perde, não é a palavra que perde a força, é a pessoa que pronunciou a palavra que perde a razão, né? Concordo 100%, querido. Última pergunta aí para o nosso papo, esse papo sempre que é tão esclarecedor, didático, que eu amo. A gente está aí nessa questão da pandemia. Claro, há uma força-tarefa aí para descobrirem uma vacina contra a Covid-19, mas se vier mesmo lá para o meio do ano que vem, né? Provavelmente, começo e meio do ano que vem, a gente já tem outros líderes sendo questionados ali no tribunal por causa da conduta diante aí das ações relacionadas ao combate à pandemia? Eu acho que a construção desse caso ainda vai demorar mais um tempo, porque é uma história que não terminou ainda. Mas eu posso imaginar várias possibilidades. Na própria China existe a acusação do presidente Trump contra a liderança chinesa por ter escondido, né, informações valiosas sobre o surgimento do vírus. Contra o presidente Trump também, inclusive a líder democrata da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, se referiu ao vírus Trump, né? Como sendo uma gestão tão desastrosa dessa pandemia que acabou levando às mortes de mais de 140 mil americanos. Uma parte dessas mortes poderia ter sido evitada, como mostra a experiência de outros países, e no Brasil também. E aí eu acho que a palavra genocídio foi aplicada à questão dos indígenas no Brasil. Isso é recorrente, não tem a ver só com esse governo, já foi utilizado várias vezes esse termo. Eu acho que é preciso um cuidado grande com essa cultura. Nós realmente não valorizamos esse conhecimento incrível da floresta amazônica e de outras florestas, e na natureza e a cultura, e o direito de existência dos indígenas, inclusive foram muito afetados pelo coronavírus no estado do Amazonas e em outros estados da Amazônia. Então, acho que essa questão vai se desdobrar. E a partir, sobretudo, da morte do George Floyd, existe a tolerância, a fronteira da tolerância se deslocou. A opinião pública está mais mobilizada e se sentindo mais empoderada para agir, para pressionar. Então, nós vamos ver aí uma mudança de atitude, sim, e provavelmente mais casos no Tribunal Criminal Internacional. Obrigada, querido. Eu amo esse HD externo maravilhoso, cabeça de Lorival, é tudo na vida. É sempre um grande prazer, Mana. Prazer é meu, adoro aprender com Lorival Santana. Eu tenho certeza que você está ouvindo aí, a gente está dizendo, eu também. Obrigada. Valeu. Bom, agora seguimos para a nossa conversa com a ex-juíza do Tribunal de Haia, Silvia Steiner. Silvia, muito obrigada por estar aqui no Item Mais da CNN. É um prazer falar com você. O prazer é todo meu. A Silvia, ela é a única brasileira que já atuou ali como juíza no Tribunal de Haia, é desembargadora. E para começar o nosso papo, Silvia, eu queria a sua opinião sobre algo que tem sido dito, repercutido, e há opiniões divergentes, mas nada como falar com alguém que já sentou ali para entender, então, qual é o encaminhamento correto da discussão. Estou me referindo às denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro ali no Tribunal Penal Internacional. São 4 denúncias, né? Você vê chances de alguma delas ser levada adiante? E o que você acha dessas ações? Mona Lisa, não me parece, pessoalmente não me parece que haja possibilidades dessas denúncias originarem a abertura de uma investigação pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, principalmente aquelas referentes à questão da má gestão, da gestão desastrosa da pandemia da Covid aqui em nosso país. Há uma banalização das ações no tribunal? Já posso dizer isso ou é antecipado especificamente em relação às atitudes dos líderes mundiais quanto à pandemia e olhando para aqui, para a nossa questão local? Eu não diria banalização, porque parece, vamos dizer, uma iniciativa
iniciativa um tanto quanto irresponsável. Eu acho que o que acontece, em primeiro lugar, é um certo desconhecimento de como funciona o tribunal, de realmente quais sejam as condutas que podem ser apreciadas pelo Tribunal Penal Internacional, o contexto em que essas condutas têm que acontecer para que passem a ser considerados crimes contra a humanidade, e também um pouco da falta de perspectiva que determinadas pessoas e determinados grupos têm de que essa questão possa ser analisada dentro do nosso país, pela nossa jurisdição primária. Então, acho que é uma soma de desconhecimento e, por que não dizer, um pouco de desespero. Essa é a expressão quando as pessoas se veem sem perspectivas e acabam apelando para organismos internacionais, ainda que esses organismos internacionais, na verdade, não tenham competência para apreciar aquele tipo de conduta. Então você se refere, vou chamar de você, já que você me deu a liberdade de chamá-la de Silvia. Por favor. Obrigada, querida. Então, você se refere tanto ao Tribunal de Haia quanto à Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa questão da pandemia, dos questionamentos das lideranças mundiais sobre a conduta deles durante a pandemia? Não, eu me refiro especificamente ao Tribunal Penal Internacional. Eu acho que a gestão de uma pandemia como a que tem ocorrido em nosso país, eu acho que é matéria, sim, passível de ser submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma questão de apurar a responsabilidade político-administrativa dos gestores. O Tribunal Penal Internacional apura a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, o que é bastante distinto da responsabilidade político-administrativa. Então, a questão é o lugar certo para apreciar e julgar todas essas questões. Exatamente, como já foi feito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos em relação às tribos indígenas, principalmente Yanomamis, e que culminou com a expedição de uma medida cautelar, determinando ao governo brasileiro que tome determinadas medidas de proteção às populações indígenas nesta questão da pandemia. Quero aproveitar aqui a sua experiência como a única brasileira que já atuou, então, como juíza no Tribunal de Haia, para a gente entender melhor o histórico ali de ações no tribunal, de denúncias contra chefes de Estado. É algo relativamente comum? Sim, vamos dizer, o tribunal ainda é um tribunal bastante recente, mas já lidou e lida com situações em que chefes de Estado foram denunciados. Aqui eu acho importante fazer uma ressalva que quando se fala em denúncia perante o Tribunal Penal Internacional, não é a mesma coisa que a denúncia que nós conhecemos aqui, que é oferecida pelos promotores públicos. Essas comunicações podem ser enviadas por qualquer pessoa, por qualquer organização à Procuradoria, que rejeita liminarmente aquelas que são manifestamente incabíveis, e as que, em princípio, parecem cabíveis, a Procuradoria inicia o que se chama exame preliminar. Esse exame preliminar pode demorar 1 ano, 2 anos. Nós temos vários casos que estão já há mais de um par de anos sob exame preliminar, em que a Procuradoria vai examinar se o tribunal tem competência, vai examinar a admissibilidade do caso, a gravidade do caso e o interesse de justiça na investigação. E só então decide a Procuradoria se vai instaurar uma investigação que seria o equivalente ao nosso inquérito policial. E eu, na minha modestíssima opinião, eu não posso me substituir à opinião a ser formada pela Procuradoria, e entendo que pelo menos 3 dessas denúncias até agora encaminhadas à Procuradoria, eu creio que não passarão desta primeira fase de rejeição liminar dessas denúncias.
Silvia, estamos no meio da pandemia, o mundo disputa, uma disputa super saudável, né? Quem vai chegar primeiro com a vacina contra a Covid-19, mas há um aumento de casos em várias partes. Estou olhando para o nosso país, há reincidências em outras partes do mundo. Minha pergunta para você, diante desse cenário pandêmico, a gente vê movimentos em busca de uma judicialização das ações de autoridades diante da crise? Você acredita que isso pode aumentar? Bom, eu acredito que sim. Como eu falei, as pessoas agem movidas, às vezes, por puro desespero, e acho que os estados não são distintos. Ainda existem várias ações em que juízes estão expedindo medidas liminares, determinando a remoção de pessoas para UTIs, quando, na verdade, o que acontece é que em muitos locais desse país imenso há UTIs que não tem leitos disponíveis. E, portanto, a judicialização nesses casos acaba sendo um ato de desespero plenamente justificável, não estou criticando, mas vamos dizer que não traz, ou não tem como trazer nenhum resultado concreto. Eu acho que a questão também é que num futuro muito próximo acabará nos tribunais é a questão da distribuição das vacinas, assim que forem descobertas vacinas efetivas na prevenção ou tratamento da pandemia. Eu acho que é inevitável, principalmente aqui em nosso país, depois da promulgação da Constituição de 88, os cidadãos, eles como que descobriram que eles têm direito a buscar os seus direitos. Então, tem um aspecto bastante positivo nesse crescimento imenso do número de pessoas buscando o poder judiciário para fazer valer os seus direitos. Evidentemente que nós temos em muitas partes do país setores do poder judiciário que não estão preparados para confrontar essas situações de crise, mas o que eu tenho visto é que, na medida do possível, o judiciário tem respondido de forma satisfatória. Mas, resumindo, eu não vejo como imaginar que essa judicialização de certas demandas vai diminuir. Eu acho que a tendência é de aumentar sensivelmente. Eu concordo. Do alto aqui do meu distanciamento jurídico, óbvio, apenas como alguém que acompanha o dia a dia das notícias, sem dúvida, concordo 100%, porque a pandemia está aí, os questionamentos estão aí, as dúvidas estão aí. A gente viu agora, recentemente, né, o governo americano comprando 100 milhões de doses aí da vacina que ainda vai ser produzida. A disputa, né, por essa questão da saúde é algo que, sem dúvida, estará nos tribunais do mundo. Muito obrigada por dividir o seu conhecimento. Adorei aprender com você, Silvia. Imagina, Annalise, o prazer é todo meu e, vamos dizer, são temas tão atuais e, ao mesmo tempo, ainda muito sem respostas. Sim. Quer dizer, nós buscamos no conhecimento e no bom senso dar uma resposta satisfatória, mas fica tudo ainda no campo das conjecturas, né? Não tem como ser diferente. E me coloco à disposição sempre que eu puder ajudar com algum esclarecimento. Perfeito. Então já deixo marcado uma próxima conversa para a gente poder aprender mais e entender melhor esse novo normal, né? Esse novo mundo que a gente vai viver. E se Deus quiser, a gente vai viver. Um beijo para você. Obrigada. Outro, Annalise. Um abraço enorme. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Nessa quinta-feira, a gente entendeu melhor o que é o Tribunal de Haia, as ações que estão ali, os questionamentos que estão sendo feitos durante a pandemia. Amanhã, para fechar a semana, mais um assunto que está aí nas rodas para a gente se ouvir, para a gente aprender. Então, amanhã a gente se vê? Não, amanhã a gente se ouve. Que bom que a gente se ouve todos os dias. Então, até!